de janeiro, já findando já o primeiro mês, mas ainda é tempo da gente revisar algumas ações, algum planejamento para o nosso ano. E aqui eu ousei a colocar alguma coisa que a espiritualidade espera da gente para esse ano de 2019. Lembrando que a gente já começou o ano meio que devendo. Nós passamos um pouco intoxicados em 2018. Nós destilamos muito ódio, muita raiva. As eleições acho que mexeram com muita gente. As atividades do dia a dia mesmo. Então tudo isso que a gente trouxe de uma certa maneira de 2018, que sirva de aprendizagem para que a gente possa fazer dos 19 um ano mais proveitoso. E como a lei de causa e efeito, ela não tem tréguas, aquilo que erramos, se é que erramos no ano passado, nós vamos ter que corrigir esse ano de uma maneira ou de outra. A gente vai estar exposto a tudo isso. Como é que a gente vê essa questão da gente se planejar para um ano? Geralmente a gente olha a gente, né? O nosso pessoal. O que eu vou fazer para o próximo ano, para esse ano que está começando? Mas o nosso papel, ele vai além da gente. E a primeira esfera que a gente já encontra como barreira ou como fonte de problemas e também como fonte de ajuda é a família. Então não adianta a gente pensar só na gente, porque damos um passo, já estamos com a família. Então no nosso planejamento não tem que ter só a gente. Tem que ter os nossos, aqueles que estão próximos de nós, que nos ajudam nessa caminhada. E não podemos esquecer que a gente está dentro de uma sociedade. A gente dá outro passo para fora de casa e esbarra na sociedade. E olha como é que Deus é fantástico na sua misericórdia. Ele nos deu uma sociedade miniatura, que é a família, para a gente treinar antes de ir para a sociedade lá fora, que é um pouco mais cruel. Porque dentro da família há laços de amor, mesmo que a gente não enxergue naquelas brigas do dia a dia, naqueles problemas do dia a dia, ali tem amor e laços fortes que já foram começados a serem atados em outras encarnações. Não foi só nessa aqui. E a gente está envolto em tudo no plano espiritual. Às vezes a gente esquece que nós somos espíritos passando por uma experiência carnal. Porque às vezes a gente coloca lá no nosso plano de ações para o próximo ano ou para o ano corrente. Casa nova, carro novo, tanto de dinheiro na conta, etc, etc, etc. Mas nessa lista estão as habilidades morais que eu tenho que desenvolver? Estão o número de perdões de pessoas que eu tenho que perdoar? Estão nessa lista? A gente às vezes esquece. Porque a gente pensa demais na gente. A grande fonte dos problemas é que a gente põe o pessoal na frente de tudo e como objetivo. Então é da gente para os outros. Só que a gente passa pelo familiar, passa pela sociedade e tudo está em volta ao plano espiritual. Não adianta a gente fazer um plano de ações ou um plano de metas para a nossa vida, esquecendo-se que nós somos espíritos. E sendo espíritos, a gente tem compromissos. A gente tem compromissos com o lado espiritual também. Mas o que a gente tem que fazer então? Com espíritos, ali eu já tirei o pessoal, coloquei espíritos, nós temos que desenvolver as nossas habilidades morais.
nossas virtudes morais. É isso que a espiritualidade espera da gente. É isso que a espiritualidade se coloca ao nosso dispor para que nós o façamos. Não é diferente do que foi em 2016, 17, 18, 19, não é diferente. É a mesma missão. Aliás, é a mesma missão das outras encarnações. E é a mesma missão das próximas. Desenvolvermos nossas habilidades morais. E quais? Tem tantas, né, para a gente desenvolver. A gente tem algumas ferramentas que a doutrina nos traz. Coloquei aqui só algumas coisas, como metas ou como ferramentas. A prece. A prece é uma valiosíssima ferramenta que às vezes a gente negligencia, esquece. Eu não estou falando daquele dia do Evangelho no lar, que a gente arruma a mesa, coloca uma jarra d'água, uns copos d'água, reúne a família, sorteamos ali, ou vamos em sequência em um determinado livro, geralmente o Evangelho segundo o Espiritismo, façamos uma leitura, 3, 5 minutos, discutimos por mais 2, 3, 5 minutos, no total dá quanto? 15 minutos? 20? Meia hora na semana? Aonde vocês acham que nós vamos chegar com meia hora por semana de uso dessa ferramenta tão poderosa? Não vamos chegar muito longe. Não é dessa prece que eu estou falando. Eu estou falando da prece quase que permanente. Às vezes a gente sorri para uma pessoa que está de cara fechada, é um efeito de prece. Eu transmitir um pensamento positivo para aquela pessoa que eu sei que está com problemas, está na cara dela que está com problemas, mas eu não conheço, eu não vou abordá-lo, posso constranger, mas faça um pensamento positivo, faça uma prece de 30 segundos, 40 segundos em prol daquela pessoa que às vezes você nem conhece, e às vezes nem vai conhecer. É dessa prece permanente que eu falo. Dá trabalho, mas é dela. Ela sim é uma ferramenta poderosa. Caridade. Dispensa apresentações. Alguém falou que caridade é o amor em movimento. Caridade é um exercício supremo de deixar o ego, o orgulho em segundo plano e abrir o coração para ajudar o próximo. É outra ferramenta talvez mais poderosa do que a primeira, porque ali você põe em prática aquele pensamento da prece. Você materializa aquele pensamento positivo, bom para essa pessoa. Então, nos planos para 2019, se não está, coloque metas de caridade. Como é que meta de caridade? Fazer doações é caridade? Doar para a ACD, para qualquer outra entidade é caridade? É um tipo de caridade. Façamos? Sim, se for possível, façamos. Mas tem outros tipos de caridade que a gente pode fazer, às vezes até sem colocar a mão no bolso. Que às vezes é ouvir aquela pessoa que precisa falar. É dar tempo, ter tempo para aquele idoso, para aquela pessoa que está no final desse ciclo de encarnação, que às vezes ninguém tem paciência de ouvir aquelas histórias, porque já ouviu 5, 10, 15, 20 vezes. Ouçamos mais uma vez. Às vezes ela esqueceu o que contou para nós 19, 29, 39 vezes. Se coloque num lugar que a vida passa rápido, hein? Daqui a pouco somos nós que estamos ali, em cadeiras de roda, ou deitados em leitos de hospital, querendo alguém para ouvir aquela história que para nós é tão importante contar, que a gente conta com tanto orgulho.
às vezes não tem ninguém para ouvir. Então a caridade não é só colocar a mão no bolso, comprar alguma coisa, ir lá e levar. É também. Caridade está no dia a dia, está dentro da família. Aliás, é dentro da família que estão os maiores desafios. Se nós tivéssemos a família em paz, a família vivenciando a caridade plenamente dentro de casa, com certeza a nossa sociedade não estaria do jeito que está. E para a família estar bem, eu vou ter que estar bem também. Eu sou membro ativo da família. E se os demais da minha família não têm essa consciência da importância da família, que nós a tenhamos. Porque a quem está aqui, quem segue a doutrina, quem lê a doutrina, sabe que nós temos um papel a desempenhar aqui. A gente não está aqui de férias. Se estivéssemos, não estaríamos aqui agora com esse calorzão, estaríamos numa praia, né? E não aqui ouvindo uma palestra. Nós não estamos de férias aqui. Nós estamos aqui para desempenhar papéis, atingir metas, missões. É isso. É para isso que a gente está aqui. E algumas coisas a gente precisa nessa caminhada. A paciência de entender que o outro às vezes não está no mesmo nível ou no mesmo passo que você está. Não porque ele seja mais ou menos. É entender que às vezes as necessidades são diferentes. As necessidades dos meus pais, já para 80 e lá vai pedradas, são outras. Muito diferentes do meu filho de 7 anos. Esse quer jogar bola. O outro, às vezes, quer só me ouvir ou me ver. Só ver. Passa lá, almoça e vai embora. Pronto, às vezes é isso. Então, paciência. Está faltando paciência. Voluntariado. Se a gente não se predispõe a estar ajudando o outro, perde sentido a vida. Começa a ficar estranha. Por quê? Se não tem ninguém importante em volta de mim, só tem eu importante. E desculpa dizer isso para vocês, mas nós não somos essas grandes coisas que a gente pensa que nós somos, não. Não somos. Nem eu, nem vocês. Vivemos no plano de provas e expiações, e se convivemos aqui, é porque nós somos desse nível aqui. Então, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar através do voluntariado. Tolerância. Será que essa ferramenta, nós utilizamos essa ferramenta no nosso dia a dia? Ou aquele que pensa diferente do que eu, está excluído das minhas redes sociais, está excluído da minha rede de amigos? Dá para excluir filhos e pais porque pensam diferente? E olha que eles pensam, hein? E muito diferentes. Diferentemente. Dá para excluir? Igual a gente exclui lá no WhatsApp, no Facebook, põe no Soneca, né? Dá para fazer isso? Alguém fez isso durante as eleições, ou período pré-eleitoral? Alguém foi excluído ou alguém excluiu alguém? Faltou ou não faltou tolerância de algum dos dois lados? E agora não adianta, sendo o candidato 1, o candidato B, o candidato C, nós temos um presidente, nós temos uma nação, nós temos uma responsabilidade que inclui vigiar quem está lá em cima. Inclui ajudar a trabalhar para quem está lá em cima, mesmo não sendo o meu candidato. Isso é tolerância. Não sei se vocês se lembram, mas um dos grandes discursos daquele ex-presidente americano, Kennedy, no momento crítico dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: muitos aqui ficam
falando, pedindo, esperando o que o país pode fazer por vocês. E vocês, o que podem fazer pelo país? E vocês, o que podem fazer pelo Brasil? O que podem fazer pela nossa sociedade? O que podem fazer pela sua família? É isso que nós temos que pensar. É nisso. Perdão. Quantos daqui vamos colocar como plano de ação ou metas para 2019? Perdoar 2 ou 3 pessoas. Uma que seja. Um daqueles excluídos lá do Facebook. Está na lista. Está lá junto com peso X, triglicérides menos de 200, colesterol total menos de 200. Está tudo na lista, não está? Conta bancária acima de X, carro ano Y, e perdão, tá? Se não está, coloque. Ah, não tem ninguém para perdoar. Que bom. Mas será? Se a gente começa a fazer essas coisas, naturalmente a gente está fazendo reforma íntima. Nós estamos fazendo aquilo que a doutrina nos colocou como principal ferramenta de evolução espiritual. Então, que possamos usar o planejamento para 2019 como uma ferramenta, um empurrãozinho, uma etapa da reforma íntima. Que, aliás, é isso. Esse é o nosso objetivo. Nos reformar intimamente, mas para melhor. Trocando vícios por virtudes. Perdoando mais do que deixando lista de inimigos crescer. Aí sim, ao contrário não adianta, né? Porque a lei de causa e efeito, não é porque a gente tem que ser bonitinho, que a doutrina espírita e várias outras doutrinas e religiões colocam como um manual de boa conduta, que nós temos que ser bonzinhos. Não é nada disso. É que existe uma lei irrevogável, que é a lei de causa e efeito. É uma lei lógica, é uma lei da natureza que tem aspectos físicos, a lei de ação e reação, que Newton descreveu muito bem, e a lei de causa e efeito, por efeitos morais. Você errou moralmente, de alguma maneira você vai arcar com o efeito. Pode não ser agora, pode ser depois, e às vezes a gente nem sabe que a gente está pagando determinadas coisas, ou está sofrendo por determinadas coisas, porque a causa está lá atrás, às vezes nem nessa encarnação, está em outras. Mas a grande maioria está nessa, viu? Não dá para usar muito como desculpa. Ah, eu estou nessa situação porque eu devo ter sido um espírito daqueles lá, mas o problema, eu nem lembro quem eu era. Não. A maioria está aqui, tá? Vasculhem aí com cuidado, vocês vão achar. Está nessa encarnação. E a gente vai ter que agir melhor. Quando a gente faz essa roda, a gente começa a perceber. E essa roda é todo dia, é toda semana, é todo ano, um pouquinho de cada vez. Deus não espera a perfeição da gente agora. Ele nos deu o caminho. E Ele quer que a gente, no dia a dia, vá melhorando um pouquinho cada um dessas. Podemos colocar várias outras habilidades aqui, ou virtudes morais. Mas vamos pensar, por exemplo, que a gente esteja bem de prece, né? Faço lá meu evangelho quase 1 hora por semana. Caridade, estou meia boca. Estou lá um pouquinho, né? Às vezes eu faço parte de alguma campanha lá do centro. Aí eu vou para paciência. Bom, não dá para ser perfeito, né? Paciência também já não é. Já faço um pouco de caridade, minha paciência já não é lá essas coisas, né? Porém, olha o meu voluntariado. Quase 100%. Tem campanha, estou lá. Aconteceu em Brumadinho, estou pronto. Aconteceu um problema de falta d'água. É o caso nosso aqui de Itu.
Então pronto. Ou excesso de água, problema de sal, enchentes, estamos lá. Porém, tolerância já não estou bem. Eu preciso trabalhar mais. Preciso aceitar que o outro é diferente. Preciso aceitar que o outro, mesmo sendo diferente, ele pode estar certo. E eu posso estar errado. Ou não tem certo ou errado, nesse caso. Perdão, piorou. Geralmente a gente está aqui. Tem lista de espera para entrar no processo de perdão. Perdão é um processo, hein, gente? Não adianta colocar na lista de vocês, vou perdoar A, B e C e pronto. É um processo. É um processo de, primeiro, de aceitação que você tem uma pendência com aquela pessoa. Você tem que entender a posição daquela pessoa. Por que ela se comportou daquela forma? E aí vai. É um processo longo. Não é uma coisa simples. Às vezes, colocar um objetivo de perdoar uma pessoa que, bem próxima, que você tem um problema muito grande, de repente, é o plano de um ano. Ou, às vezes, é o plano de uma encarnação. Ou pendência de encarnações. Reforma íntima, estamos indo ali, estou agindo melhor e fecha. Se nós fôssemos perfeitos, fecharia um círculo, né? Mas fechou aí uma teia de aranha, né? Cada um tem a sua teia de aranha. Mais para um lado, menos para o outro, vocês têm que saber qual é de vocês. Para vocês se planejarem. Precisa fazer bonitinho assim? Não. Mas a gente tem que ter na mente. O que está me causando dor? O que causa dor nos meus familiares, naqueles mais próximos que eu tenho? É um indicador. Observem os seus. Às vezes o filho, ou a mãe, ou a esposa, o esposo, às vezes está passando por uma dificuldade que, às vezes, nós temos tudo a ver com aquilo. Ou nós podemos ajudar naquilo. Agora, se a gente não para observar, se a gente não pede para que os nossos mentores nos ajudem a enxergar isso através da prece, se a gente só pensa na gente, no nosso objetivo, no carro novo, na casa nova, etc, etc, aí complica. Porque aí você enche a sua pauta de coisas suas, aí não sobra espaço para o resto. E, sinceramente, esse resto, a palavra está errada. Ele é o principal. Nós temos que aprender a colocar os demais na nossa frente. Esse exercício de altruísmo, que é o contrário do egoísmo, é o que nós temos que fazer. Porque de egoísmo aqui todo mundo tem PhD, pós-doutorado, todo mundo entende muito bem de egoísmo aqui, ou não? E de altruísmo? Mas na prática, o que a gente tem que fazer? Bonitinha a teoria, mas a gente vai sair daqui hoje e vai fazer o quê? Vocês já perceberam que nós somos reclamões de carteirinha? A gente reclama de tudo. Nós somos juízes. Já perceberam que nós somos juízes de telas? Seja a tela da televisão, sentado no nosso sofá, nós estamos julgando o que está passando ali na frente. E eu não estou falando de comportamento do BBB. Não, estou falando às vezes de notícias. A gente condena ou absolve ali por aquela janelinha, por aquela telinha que a gente está vendo. Seja a tela da televisão, seja a tela do celular, do computador, a gente está sempre julgando e reclamando. A gente está parecendo, sabe o quê? Lembra do VAR? Sabe aquele vídeo? Quando tem lance duvidoso no jogo de futebol, tem o tal do VAR, né? A gente está parecendo o VAR. O que é o VAR? É o
a sigla VAR quer dizer Video Assistant Referee, que é um juiz assistente de vídeo, em inglês. A gente está parecendo o VAR, julgando a nossa maneira, tudo que acontece. Mas espera aí, nós estamos julgando algo que nós fazemos parte? A gente está culpando os outros por algo que a gente também faz parte. Vamos pegar o caso de Brumadinho, de Minas Gerais. O que aconteceu ali? Tecnicamente, o que foi que aconteceu? Uma barragem de rejeito que foi mal feita ou teve uma manutenção, estourou e matou um monte de gente, desencarnou um monte de gente. O que era aquilo? Rejeito. No nosso dia a dia, vocês separam o orgânico do reciclável? Sim. Vocês garantem que o reciclável que vocês separaram vai realmente virar um outro produto lá na frente? Já começa a fugir um pouco da nossa... Antes disso, por que existia Brumadinho, a barragem? Porque se fazia a separação do minério de ferro. Minério de ferro é matéria-prima para o aço. Eu quero ter meu carro, não quero? Feito de aço. Eu quero ter minha casa. A estrutura é de aço. Eu quero ter o conforto. Só que para fazer o aço, se gera, entre aspas, um rejeito. Percebem como as coisas estão interligadas? Aqueles que não fazem a colocação do lixo no lugar adequado, e esse lixo numa chuva vai entupir bueiros, e a interrupção, entupimento desses bueiros podem gerar problemas numa chuva maior de inundação, como nós vivemos isso em Salto há 2 anos atrás, uma cheia do rio Tietê, inundou várias e várias casas. Poderia ter sido minimizado se o sistema de drenagem não estivesse tão cheio de lixo. Mas quem que jogou aquele lixo lá? Não foi o pessoal de Brumadinho e da Vale, foi nós mesmos. Não estou falando que nós temos culpa aqui no que aconteceu em Brumadinho. Mas eu estou querendo dizer que nós, como sociedade, não adianta ficar em frente à tela da televisão só descendo a lenha, julgando, culpando. A gente tem que ser mais ativo. Fazer a nossa parte até onde a gente puder fazer. Tem um exercício para quem trabalha com negociações, é da área comercial, não sei se já ouviu falar, de um pesquisador sobre negociações chamado William Ury. Ele é o dito pai da negociação, professor de Harvard, e ele fala de um exercício chamado exercício do balcão, ou balcony exercise, né? É você fazer o papel do VAR de você mesmo. O que é o exercício do balcão? Vamos imaginar que eu estou aqui falando com vocês e parte da minha consciência está se projetando para um balcão aqui em cima que está me observando falar aqui com vocês. E esse meu VAR que está lá está me olhando. Será que eu estou com uma postura arrogante? Será que eu estou falando alto demais? Será que eu estou cuspindo nas pessoas que estão aqui na frente? Ele está ali me observando, eu mesmo. Será que a gente faz esse exercício no nosso dia a dia? Se nós começarmos a fazer, a gente vai começar a observar que às vezes a gente passa vergonha, sem saber. Se a gente fizer esse exercício da maneira correta, nos observar no nosso dia a dia, às vezes a gente vai passar vergonha da gente mesmo. E quando a gente aprende a nos observar, às vezes a gente consegue até concluir
que a gente é muito parecido com aquele que a gente critica. Dizem os psicoterapeutas que depois de um bom tempo de psicoterapia, eles chegam para o paciente e falam: você está observando que você tem comportamentos muito parecidos com essa pessoa que você sempre trouxe como problema? Seja lá a esposa, o ex-esposa, o pai, a mãe, você vai tratando ali. E aí o psicoterapeuta chega e fala: olha, veja como você é tão parecido com essa pessoa que era esse seu problema. Aí duas uma, ou a pessoa aceita, agradece, ou perdeu o cliente, né? E muitas das vezes é isso que acontece. Aquilo que incomoda demais no outro, aquilo que incomoda demais ali dentro da família, às vezes é aquilo que nós temos dentro da gente. Porque a família nada mais é do que um espelho e privilegiado de nós mesmos, porque está protegido pelo amor. Se nós tivéssemos que usar os espelhos da sociedade o tempo todo, se expor, a dor ia ser muito maior. Por isso que a gente tem que tratar o nosso lar como um templo sagrado, porque aquilo ali é uma ferramenta, é um presente divino. Então, o respeito dentro do lar pelo seu cônjuge, por mais tentações que tenham, passando na rua, no trabalho, etc, etc, o respeito tem que vir em primeiro lugar. Até para a sua própria proteção futura. Não é excesso de moralismo, não. Vocês sabem que a doutrina espírita não é moralista daquele sentido: não faça isso, faça só isso. A doutrina não tem isso. A doutrina coloca pura e simplesmente como funcionam as leis divinas. E você tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que você achar que é melhor fazer para você. Agora, das leis divinas ninguém escapa. Das leis morais ninguém escapa. Da lei de causa e efeito ninguém escapa. Não adianta recurso no STF. Não vai adiantar nada. Nem eles. Nada. Então é isso que a gente tem que se planejar, tomar cuidado no nosso planejamento para esse ano. Só tem mais 11 meses, né? Porque minha palestra acabou coincidindo para ficar no final do mês. Mas dá tempo ainda. Façam lá a sua listinha. Fora aquela lista de todo ano, né? Academia, emagrecer não sei quantos quilos, voltar a usar 38, né? Não. Essa aí mantém, tudo bem? Mas coloquem lá: perdão para 1 a 2 desafetos. Ler de 3 a 6 livros construtivos, não necessariamente espíritas, mas livros que estejam fora da nossa necessidade profissional, por exemplo, que sejam construtivos. Dentro da doutrina tem um mundo de... Mas vale a pena ler fora também. É muito importante a gente ter essas bases de comparação. Na família, o que a gente pode colocar como metas? Que tal 2 vezes por semana o Evangelho no Lar? Já tem uma vez? Todo mundo aqui faz 1 vez por semana? Se não faz, já é a meta, né? Quem já faz 1 vez? Por que não 2? Quem faz 15 minutos? Por que não 20, 25 minutos? Quem faz mecanicamente? Por que não fazer de maneira consciente, com discussão? Trazer temas atuais. Como é que estão esses espíritos que estão lá concretados em Machapim, Brumadinho?
façamos uma prece por eles. Muitos deles provavelmente estão ali ainda, ligados no corpo, sem entender o que aconteceu. Vamos tentar ajudar com prece, para que eles tenham um desligamento menos dolorido, menos doloroso. Então são essas as metas que a gente tem que ir colocando no nosso caderninho. Se é que a gente faz um caderninho, é sempre bom fazer um caderninho, um diário, alguma coisa que a gente escreva, porque a gente esquece. Então, se eu posso dar alguma sugestão como resultado dessa palestra, façam isso. Caderninho, as últimas folhas que não usou de um caderno, coisa pouca, escrevam ali, põem a data, escrevam o que vocês gostariam de estar fazendo durante o ano e voltem ali. Por exemplo, uma sugestão, na hora do Evangelho, como é um momento mais de concentração, olha lá, veja se estão no caminho ou não. Um bom 2019 para todos nós.